Marcos capítulo 16, glórias a Deus. O versículo 15 os versículos adiante, que diz assim a palavra do Senhor. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, e cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavras com sinais que se seguiam. Vamos repetir o versículo 15, que diz assim: e disse-lhe pregai o evangelho a toda criatura. De novo, e disse-lhe a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. glórias a Deus. Não pode se sentar. Glórias a Jesus. A missão da igreja atual, assim como da igreja de antigamente, é pregar o evangelho e anunciar as boas novas. A ordenança que nós temos da parte de Deus, não da parte do homem, a ordenança que nós temos é: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, independente de quem que seja. A pregação tem que ser através da nossa vida, através do nosso testemunho. A pregação tem que ser no trabalho, na rua, no ônibus, na igreja, em qualquer lugar onde nós estivermos. A liberdade de pregar é aquilo que Deus nos deu: pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Ninguém nessa vida foi chamado por Deus para passar tempo na igreja ou na rua ou em casa. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Agora, se os homens e as mulheres vão crer ou não, pelo menos nós fazemos a nossa parte. Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Se eles crêem, amém. Se eles não crêem, amém também. O importante é que nós fizemos a nossa parte. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu tenho o costume de falar na minha igreja que profissionalismo é uma coisa e mundanismo é outra. Glórias a Deus. Quando você se profissionaliza, o que você faz? Você estuda, termina o segundo grau, faz a faculdade, faz vários cursos. Isso daí é profissionalismo. Agora o mundanismo é você se mundanizar, andar conforme o curso dessa vida, deixar as coisas de Deus de lado, porque o profissionalismo não atrapalha dessa espiritualidade, mas o mundanismo, meu Deus do céu, nos afaste de Deus. Nos afaste de Deus. Glórias a Deus. Aí vem o versículo 17. Como é que você vai enfrentar o império das trevas se você estiver seguindo o curso desse mundo? É o versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Irmãos, irmãs, todos que estão aqui nesta manhã de consagração, glórias a Deus. Para se enfrentar os demônios do inferno, você tem que estar com a tua vida consagrada a Deus. Você não pode estar com a sua vida consagrada no homem, numa instituição, no governo. Você tem que estar com a tua vida consagrada em Deus, buscando nele, se consagrando, lendo a Bíblia, cantando louvores, tocando instrumento, fazendo a sua parte, que é se separando do mundo. Porque a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz: estes sinais seguirão os que creem. Em nome de Jesus, expulsaram demônios e falarão novas línguas. Eu me lembro quando o feiticeiro, ele veio na minha direção e falou assim: eu fui com a tua cara, vou fazer um trabalho e você
cair. Aí eu olhei para ele, mesmo, vai lá e faz o teu trabalho. E vamos ver qual é o Deus que vai responder por fogo. Aí chegou um servo de Deus assim, mundano, e falou assim para mim, irmão, tu vigia, esse rapaz aí, ele faz os trabalhos que ele quer, vai acabar pecando em você. Aí eu falei, só se eu tiver em pecado, só se eu tiver segundo o curso desse mundo, mas a minha confiança em Jesus, eu sei que eu tenho crido, e nenhum mal me sucederá, e nem praga nenhuma chegará à minha cama. O feiticeiro fez o trabalho, sabe o que aconteceu? Caiu ele, o trabalho dele e os demônios. Ele teve que sair do meu caminho, porque a nossa vida tem que estar em Deus. Por isso que a Bíblia diz, esses sinais seguirão os que crerem em nome de Jesus, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Não devemos temer o mal, mas irmão, botar no centro do lado da minha casa, não tem problema, deixa o centro rolar. O importante é a tua confiança em Deus. Eles vão fazer o trabalho dele lá, não vai pegar, porque a tua casa está protegida pelo Criador. Vamos continuando, versículo 18. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esse é o poder que Deus nos deu. Esse é a autoridade que Ele nos deu. Mas irmão, eu sou novo convertido, eu já tenho essa autoridade, você já tem. Desde o momento que você aceitou Jesus, você já pode usar o poder que está sobre você. Você já tem esse poder tanto para se orar e orar pelo próximo. Você já tem esse poder para ganhar alma. Você já tem esse poder para pregar o Evangelho. E detalhe, depois que você aceita Jesus, você é imortal. Ninguém pode te matar mais. Foi embora. Eu estou até aí, mais de 10 anos. Pregando o Evangelho em tudo quanto é canto. Se tem alguém aqui que está sendo ameaçado pelo diabo, pelo filho do diabo, ou se está sendo ameaçado pelo homem, entrega na mão de Deus. Porque esse poder aqui é verdadeiro. Pegarão as serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glórias a Deus. Esse poder que está aqui, irmão, é muito real, é muito tremendo. Por isso, irmão, não me apega a nada nessa vida. A nada nessa vida me interessa. A única coisa que me interessa nessa vida é a ordenança que é: se profissionalize, estude, faça curso. Mas não vou. Agora o mundo é meu, não. Porque a Bíblia diz que nós não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra. Não levaremos nada. Vamos continuar para poder terminar. Versículo 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E ele esteve partindo pregar o Evangelho por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Você quer dizer isso? Com sinais que se seguiam? É o poder de Deus que já te envolve. Amém. É o poder de Deus que já está envolvido em ti. É o poder de Deus. O poder de Deus já te envolve. Por isso que as pessoas não te entendem. Por isso que as pessoas, quando você se aproxima, já vai começar a esse negócio de igreja. Isso aí já é fanatismo. Para com isso aqui, que isso é um demônio, irmão. É o diabo, porque o diabo sabe o poder que está em você. O diabo sabe o poder que está em ti. O diabo sabe o poder que está através da tua voz cantando. O diabo sabe quem é você. Por isso não desista, persevere, porque os sinais seguem através de você, pregando o Evangelho, testemunhando e cantando louvores. Aleluia. Irmão, eu trabalho na área musical. Isso porque eu vi uma deficiência no pastor muito tempo atrás. Antes de não ser um ministério, eu vi os pastores sofrendo. Como jovem ficava de rebeldia na igreja, o músico, a igreja ficava sem música. Eu olhava aquilo ali, meu cantor Carlos, e falava assim: meu Deus, eu não quero isso para mim não, Jesus. Aí, se você for tentar entrar no jogo da palavra, ele vai bater o pé, vai largar o instrumento, a igreja vai ficar sem músico. Eu não quero isso para mim não, Senhor. Vou praticar música, eu não sabia de nada, não sabia tocar, não sabia cantar, não sabia fazer nada. Aí eu me dediquei. Mandaram procurar recurso de ensino no mundo. E eu falei: não, vou procurar na igreja, procurei aqui, procurei ali. Achei e me edifiquei. Só que hoje os jovens estão sendo ensinados errado. Dizem que para aprender
afasta a presença de Deus de nós. O mundo é ilusão e fantasia, caminhos que parecem ser direito, mas o fim é a morte. Irmão, tenho mais de 20 anos que estou na igreja servindo a Jesus. Já passei em diversos ministérios pregando e cantando, em diversos tipos de igreja, regras e doutrina, pregando e cantando, mas sempre ensinando a mesma coisa, o que está aqui na palavra de Deus. É o que está aqui que nós devemos se espelhar, mas irmão, ninguém me entende quando eu estou na palavra, lógico, o diabo nunca vai te entender. E às vezes a pessoa desligadamente acaba deixando o inimigo a usar para entristecer até quem está no altar. Como muitas vezes eu já ouvi na direção da igreja, ouvi coisas que não era para mim ouvir. Só que eu não me deixei me levar nem me entristecer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que está escrito aqui. Irmão, se você continuar com as escrituras, a alma vai para fora, não vai ficar. Isso é uma mentira de Satanás. A palavra do Evangelho só esconde duas coisas: o diabo e o pecado. O diabo e o pecado se retiram da igreja, e o pecador que quer se arrepender permanece, mas o pecador que não quer se arrepender vai para o mundo. Glórias a Deus. E às vezes são mal interpretados. Glórias a Deus. Por causa daquilo que nós pregamos. A nossa intenção, irmão, eu sei que a intenção desse pastor aqui também é mostrar o poder que está aqui. Tem um poder tão grande que está aqui, irmão, se você desenvolver ele. Creio que já está desenvolvido em ti o poder que está aqui. É um poder tão grande que nem o diabo e nem o homem conseguem te parar. A não ser se você tiver um. Aí você vai ouvir as pessoas falando. E isso é bíblico, sabe por causa que a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é do mundo, ouve as palavras do mundo. E nós que somos de Deus, temos que estar na palavra de Deus, está escrita aqui. E a própria Bíblia diz que quem está no mundo reduz o seu tempo de vida. E quem está na palavra de Deus aumenta os seus tempos de vida. Olha como esse ancião já está com seus cabelos brancos. Olha como essa anciã já está com seus cabelos brancos, porque eles ouvem a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, aumentou os seus tempos de vida. Mas aqueles que não têm ouvido a palavra de Deus têm partido cedo, têm ido embora, ou ao paraíso ou ao inferno. Olha, sabes, porque alguns, para Deus não perder, Deus está recolhendo também no tempo. Porque se deixar mais um pouquinho nessa vida, vai se perder, vai para o mundo, não vai voltar mais e vai para o inferno. Aí a gente fica assim: como é que pode? O filho da irmã foi o pulo, partiu, foi embora. O filho do irmão, o filho do pastor consagradíssimo, morreu, foi embora. O que aconteceu? Deus está recolhendo antes para não perder. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, porque na morada do nosso Pai é muita morada. Glórias a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou em nossos corações para hoje. Como é que está aí, produtor? Está tudo ok aí? Você é um produtor musical, produtor de pregação, de instrumento, tudo. Glórias a Deus. Conta para ele. Glórias a Jesus. Irmãos, fique na palavra de Deus. Fique nesta palavra. Ouça o vosso pastor que vos orienta pela palavra. Porque não existe outra orientação a não ser pela palavra de Deus. Estão falando por aí que nem tudo é o que está escrito. Estão falando por aí que Deus só quer o coração. Fuja disso. Porque ele sempre tira do diabo. Tudo é o que está escrito. E Jesus falou assim: eu não julgo a ninguém, mas as palavras que eu tenho pregado, olha o que Jesus falou. As palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar a todos no último dia, no juízo final. Por isso, apega-te a Jesus.